Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meu ser eletromagnético, como você está? Seja muito bem-vindo a este canal. Hoje falaremos sobre a importância de você realmente dominar os seus hábitos. Nós temos aí um conflito, todo ser humano, de fazer coisas que não queria fazer e fala que vai parar e não para e fica frustrado, fica frustrada. Mas depois desse vídeo você vai entender como parar de fazer algo que você não quer mais fazer e por que você deve fazer isso, como você deve fazer isso, enfim, eu vou contar a minha experiência, vou te dar os caminhos das pedras e você vai seguir a sua própria jornada. Vamos lá. A minha história começou basicamente assim com os hábitos. Ali por volta de 2022 eu percebi esse padrão, um padrão onde eu queria parar com as coisas, mas não conseguia parar e isso me frustrou muito. E eu falei, chega, eu preciso descobrir como eu paro de fazer as coisas que eu não quero mais fazer. Eu falei que eu não ia comer doce, como doce, fico frustrada, fico triste, fico arrependida, sinto culpa. Então chega, eu vou descobrir como faço para parar, porque eu já acompanhava assim muitas pessoas super interessantes na internet que aparentemente eram perfeitas, aparentemente conseguiram parar com tudo que não as agradava. Então falei, vou conseguir. Que comecem os jogos. Bom, comecei ali por um caminho de estudos, né? Estudei neurociência, estudei os hábitos, comportamentos e descobri algo muito interessante. Tudo que nós fazemos repetidamente se cria uma informação fixada no nosso cérebro, que são os chamados caminhos neurais. E nós repetimos aquilo com tanta facilidade por conta disso, é um registro que fica em nosso cérebro. Entendi então porque falava que ia parar e fazia, porque é um caminho que fica no nosso cérebro. Só que mesmo entendendo isso, eu decidia que ia parar e não conseguia, então pensei, esse conhecimento não foi o suficiente. Foi então que eu descobri que quando você pausa, dá uma pausa no seu hábito, você é uma forma, né, de você parar com ele. Pausei. Quando eu pausava e voltava de forma mais compulsiva. Foi então que eu entendi que quando você pausa algo, por exemplo, por 1 mês, 2 meses, você vai voltar com tanta vontade daquilo, você vai voltar exatamente no ponto onde você estava no auge do vício, no auge da adicção daquilo ali. Então, quando eu pausava e voltava, eu voltava assim, um furacão, comendo tudo, detonando tudo. Então, o que eu decidi, já que o vício, o caminho neural, quando você pausa e retorna, você volta nele com mais intensidade, no auge da adicção, eu vou fazer o seguinte, vou parar com tudo. Louca, né? Pois bem, decidi parar com álcool, açúcar, lactose e café. Café durei ali 3 meses, mas álcool, açúcar e lactose durei 7 meses sem. E eu digo assim, quando é sem açúcar, foi sem açúcar mesmo. Não comia massas de pizza que iam açúcar, não comia pães de hambúrguer, então eu fiquei sem comer pizzas de vários lugares, porque a maioria dos lugares a pizza tem açúcar. Fiquei sem hambúrguer, porque praticamente todos os pães têm açúcar nos ingredientes. Não comi vários molhos de tomate, ketchups, enfim. Foi assim, uma restrição mesmo de ingrediente adicionado, então tudo que tinha açúcar no ingrediente eu comia. Alguns salgadinhos, descobri tanta coisa, alguns salgadinhos não têm açúcar, alguns molhos não têm e algumas pizzas não têm, mas em sua maioria são só essas coisas que eu descobri que não tem açúcar, o resto tudo tem. Comi ali assim, carne, ainda estava vegetariana na época, eu voltei a comer carne em novembro, outubro do ano passado. Então eu comecei esse desafio ali e foi praticamente até o final, uns 7 meses sem álcool, açúcar, lactose, carne, enfim, foi profundo. Só que não consegui. Eu acreditei que conseguiria ficar sem, né, para sempre, já que quando você pausa e volta, você volta pior, vou ficar sem para sempre. Não consegui, foi me dando muita vontade, ia fazer uma viagem internacional. E nessa viagem internacional, ia ser minha primeira viagem internacional, então eu pensei, eu não vou estar restrita de nada não, eu vou aproveitar tudo. Ainda mais o país que eu fui,
que tinha chocolate, é uma especialidade do país, então eu falei, não, vou voltar, preciso voltar para viver a minha viagem, uma experiência completa, né? Porque ainda associava felicidade à comida, o que hoje, talvez papo para outro vídeo, eu não associo mais. Então, pois bem, infelizmente coincidiu de antes de ir para essa viagem eu estar fazendo um booking de quase 4.000 calorias, então eu estava comendo umas 3 calorias e pouco de comida saudável natural. Então, assim, eu estava super acostumada a comer muito, várias refeições, o estômago super dilatado, de comida limpa. E fui, viajei. Estômago dilatado, muita fome, acostumada a várias refeições, de comida suja na viagem, foi o que eu fiz. Resultado, engordei ali vários quilos, fiquei sem treinar na viagem, descobri também que não pode ficar sem treinar, né, gente? Senão perde tudo, foi um aprendizado, assim, completo. E o que eu quero dizer, né, com essa experiência, onde eu retornei, perdi tudo, que restrição não dá certo. O equilíbrio é a chave. Descobri que o equilíbrio no hábito é a chave. É claro que para casos sérios de vícios de álcool, enfim, drogas e tudo mais, não é esse o caso, porque não dá para equilibrar, é realmente algo muito sério. Mas no caso da alimentação, para mim, pelo menos o equilíbrio é a chave. E hoje em dia eu consigo viver em equilíbrio com a alimentação. Eu sinto ali uma vontade ainda de dar um escape ou outro em momentos de ansiedade, mas eu vejo de uma forma muito mais saudável, cuido ali do meu peso, da minha alimentação de forma mais estratégica, deixo esses momentos de escape para estar com a minha família, para estar com o namorado, para estar com as amigas, e na rotina, no dia a dia, eu consigo seguir tudo certinho. Mas o equilíbrio vai ser a chave, porque se você restringe, você volta ali naquela mesma fúria do auge do vício. Então, o certo mesmo é você equilibrar, fazer estratégias, enfim, se tem um casamento daqui 3, 4 meses, você consegue se cuidar bem da sua saúde para nesse casamento conseguir aproveitar sem culpa. Mas o cerne da questão aqui, do equilíbrio ser a chave, não é só, o equilíbrio é a chave, vou me programar, na semana vou seguir a dieta certinho, no fim de semana vou me esbaldar. Não. A questão é você realmente conseguir controlar as horas do seu dia, o seu tempo gasto, porque se você está com a mente vazia e você tem certos vícios, certas compulsões, a sua mente vazia vai recorrer a isso. Se você está angustiado, ela vai recorrer a isso. Se você está ansioso, ela vai recorrer a isso. Então, o nosso cérebro, ele não é confiável, né? Ele foi moldado aí por um histórico familiar, ele teve ali os seus hábitos, as suas crenças, os seus caminhos neurais criados na infância com a família. Então, você vai ter que criar um novo caminho para ele, uma nova história para o seu cérebro. E você faz isso como? Através do controle das suas atividades diárias. Todos os dias você vai escrever uma lista de tarefas do que você vai fazer no dia seguinte, na sua semana, enfim. Nosso cérebro é como se fosse uma criancinha que ela não tem consciência do que ela precisa fazer ou deixar de fazer, e os pais precisam ficar ali orientando, você tem que ir pra escola, vai banhar, põe o uniforme, vai escovar o dente, vem comer, vem beber água. É isso que a gente precisa fazer com o nosso cérebro. Nós precisamos falar, cérebro, amanhã de manhã você vai fazer a rotina matinal, depois você vai tomar café da manhã, depois você vai lavar louça, enfim. O seu cérebro é uma criança de 7, 8 anos que precisa ser lembrada de tudo que ela precisa fazer. Se você encarar assim, você vai ver a lista de tarefas não como só uma lista de tarefas chata e tediosa. Você vai ver a lista de tarefas como, na verdade, o responsável do seu cérebro, que é uma criança. Vai ser o guia do seu cérebro, vai ser o tutor, o pai do seu cérebro. Então, encare a lista de tarefas como algo essencial na vida do seu cérebro, na vida da sua mente, e a sua vida será transformada. Isso aqui é uma informação muito valiosa que eu aprendi com grandes players do mercado, observando grandes players também, cursos que eu compro, que eu sempre estou comprando, eu sou viciada em conhecimento, então eu sempre estou entrando em cursos, comunidades e simultâneas, lendo vários livros ao mesmo tempo, eu amo conhecimento, e essa informação da lista de tarefas, da organização, é uma que virou a chave da minha vida, e se você colocar em prática vai virar a chave da sua vida também. Eu aprendi ano passado que o flow, o feeling seria a melhor saída, mas eu tenho até,
eu sempre vou mudar minha opinião. Se eu mudar minha opinião, eu vou vir aqui falar pra vocês. Eu não vou, sabe, só porque eu defendi uma ideia um dia, eu vou ficar nela pra sempre. Não. Vocês provavelmente vão ver registros meus falando coisas diferentes, porque se eu me atualizo, eu vou estar compartilhando aqui com vocês. E uma coisa que eu me atualizei é isso. Eu defendia que nós somos seres que precisam seguir o flow. Então eu tenho que estar aqui sempre livre e seguindo o que surge na minha mente. Hoje eu já sou totalmente contra, nós somos seres que precisam ser realmente domados, controlados pela nossa consciência, porque o nosso cérebro está cheio de registros do passado, cheio de hábitos profundamente difundidos que precisam ser domados, guiados, controlados. Então nós não somos seres que fluem, nós somos seres que é guiado pela nossa consciência. E isso também se dá devido ao nosso organismo biológico que foi totalmente feito para viver na floresta e não no LED, na luz, e no olhar focado em telas o dia todo. E isso acaba confundindo todos os nossos registros. Nós precisamos de tranquilidade, nós precisamos seguir o ciclo circadiano. Se nós olhássemos o sol o dia inteiro, nós teríamos esse ciclo totalmente regulado de forma natural. Mas não é o caso. Nós acordamos, muitas vezes deixamos a casa toda escura, o quarto todo escuro, e isso não libera ali o hormônio, o cortisol, para acordar a gente de manhã. Aí a gente acorda lá para as 1 de verdade. E aí a gente toma café 1 da tarde. Então já é um energético que vai nos deixar ligados até a noite. Aí a gente deixa luz LED forte até 10, 11, então isso também já atrapalha. Ou seja, nosso corpo precisa ser controlado e guiado pela nossa consciência, porque a gente expõe ele em um ambiente totalmente contrário, atípico do que ele foi projetado para viver, para estar. Então, sabendo disso, você vai agora, né, espero, fazer uma lista de tarefas, seguir uma lista de tarefas todos os dias. Não vai confiar só no que o seu cérebro pedir, porque o seu cérebro ele vai pedir tudo que ele viveu da infância até hoje, e você sabe, eu sei, que não foi tão legal assim. Então a gente, se quer alcançar objetivos, se quer fazer coisas diferentes do que nossos antepassados, precisaremos ter essa maturidade, esse controle, dar esse direcionamento para o nosso cérebro. Se fez sentido para você essas informações que eu te passei nesse vídeo, deixa aqui um comentário falando se você já tinha parado para pensar nisso, se acrescentou em algo, ou se você organiza e guia o seu cérebro, domina ele de uma forma diferente da que eu faço, que é a lista de tarefas, porque eu vou adorar saber e até acrescentar, e quem sabe eu não traga um vídeo, né, trazendo aí essa sua ideia. Curte, comenta, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai ajudar, me segue em todas as redes sociais, eu sou profundamente ativa em todas, adoro produzir conteúdo, adoro criar conteúdo. Em breve a gente vai lançar aí vários projetos legais pra gente conseguir aprofundar e não ficar aqui só na superficialidade, né, do conteúdo. Aqui no YouTube eu ainda aprofundo um pouco, mas nas outras redes é mais superficial, é mais ali um lembrete diário pra você voltar pra sua realidade. Acabei de receber uma mensagem muito legal, inclusive no Instagram, onde a moça disse que estava tendo uma crise de pânico, viu um vídeo meu e se acalmou. Dei o crédito para ela, porque ela que se acalmou, foi a energia dela que atraiu o meu vídeo, então faça parte disso também. Eu tenho uma comunidade gratuita no WhatsApp, posto textos semanais, uma newsletter semanal, vídeos no YouTube semanalmente também, enfim, já dei todos os recados aqui. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, e se você é antigo, um beijinho eletromagnético, até a próxima!